Que a graça e a paz do Senhor Jesus possa estar agora dominando o seu coração e também o coração da sua família. Mais um culto de louvor, gratidão e adoração a Deus. Pegue a sua Bíblia, convide a sua família. Vamos participar agora de um culto de louvor, gratidão e adoração a Deus. Marcos capítulo 5. Pega a sua Bíblia e abra no Evangelho de Marcos, capítulo 5. Antes nós vamos orar. Senhor Deus e Pai, agora em nome do Senhor Jesus, pelo poder do sangue do Senhor Jesus, para a glória do nome do Senhor Jesus, pelo poder do Espírito Santo. Revela-nos agora a Tua palavra, fala conosco e opera milagres em cada coração. Repreenda agora todo embaraço do diabo, do inferno, pelo poder do Teu sangue, Jesus. Dá libertação agora, dá vitórias agora e opera milagres agora. Em Cristo Jesus oramos. Amém e amém. Pega a sua Bíblia, Marcos capítulo 5. Marcos é o segundo evangelho. Mateus, Marcos, Lucas e João, os 4 evangelhos. Então, no capítulo 5, o endemoniado de Gadara, o endemoniado gadareno. Então, vamos ler Mateus capítulo 8, a partir do verso 28, também fala do gadareno. Lucas capítulo 8, a partir do verso 26. E chegaram à outra margem do mar, na província dos Gadarenos. E saindo do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, nem ainda com cadeias o podia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por eles feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes, e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou, e clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia: Sai deste homem, espírito imundo. Perguntou-lhe qual é o seu nome, e ele lhe respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos, e todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe o permitiu, e saindo aqueles espíritos imundos entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar, e era quase 2.000 porcos, e afogaram-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram e o anunciaram na cidade e nos campos, e saíram a ver o que tinha acontecido ao endemoniado. E foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto, contaram-lhe o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e começaram a rogar-lhe que saísse do seu território. E entrando Jesus no barco, rogava-lhe o que for endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: Vai para a tua casa, para a tua família, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor fez a ti e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis
quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilhavam. Meus amados irmãos, nós temos aqui diante de nós um texto revelando um dos problemas que aconteceu em Gadara e um problema que perdura até hoje nos nossos dias. Até hoje. A Bíblia nos diz em Apocalipse, no capítulo 12, no verso 11, 12, ai dos moradores da terra, porque o diabo desceu até vós e tem grande ira. Ai dos moradores da terra e do mar, porque o diabo desceu até vós e tem grande ira. Então, uma realidade que Gadara vivia era a opressão de demônios, e uma realidade que nós vivemos hoje. Opressão de demônios, obras malignas que embaraçam e que perturbam cidades no Brasil e no mundo inteiro. Então está aqui uma realidade vivida por todos nós, que nós não podemos ignorá-la. Preste atenção, não podemos ignorá-la. Ai dos moradores da terra e do mar, porque o diabo desceu até vós e tem grande ira. Segundo aos Coríntios, capítulo 2, verso 10, verso 11, nós não podemos ignorar os ardis de Satanás. Não podemos ignorar. Primeira Epístola de João, capítulo 3, verso 8, a Bíblia diz que Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Jesus veio para salvar, para curar, para libertar, para abençoar, para justificar, para nos reconciliar com Deus. E Jesus veio também para desfazer as obras do diabo, as obras de Satanás. 1 Coríntios capítulo 15, versos 54, 55, Jesus na sua ressurreição, ele venceu o pecado, o inferno e a morte. Então veja, o propósito da ressurreição de Jesus, ele venceu o pecado, o inferno e a morte. Mateus capítulo 16, verso 18, o Senhor Jesus diz: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Então o Senhor Jesus, ele diz claramente que existe uma guerra travada entre a igreja e o inferno, entre a igreja e os demônios. Edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão. Infelizmente hoje muitas igrejas esqueceram deste tema tão importante. Esqueceram de ensinar, esqueceram de falar, esqueceram de libertar os oprimidos de Satanás. Esqueceram que este é um papel da igreja. Os pastores hoje não pregam mais esta realidade que está na Bíblia de Gênesis a Apocalipse. De Gênesis a Apocalipse nós vemos a atuação de demônios, a atuação de Satanás, dos principados, das potestades. Infelizmente hoje muitas igrejas esqueceram deste tema tão importante. Esqueceram desta realidade tão importante. E aqui nós encontramos Jesus chegando em Gadara. Chegando em Gadara. Suponhamos que Jesus chegasse hoje na sua cidade, na minha cidade agora, em São Carlos. Suponhamos. Será que Jesus encontraria legião de demônios? Legião de demônios? O endemoniado de Gadara aqui, ele confessou para Jesus que eles eram
uma legião. Uma legião. Jesus perguntou para eles. E eles responderam, verso 9, legião é o meu nome. Você sabe o que significa legião? Legião é composta de 6.000 soldados. As famosas legião romanas, composta de 6.000 soldados. O Império Romano, nesta época, usava legiões, composta de 6.000 soldados para fazer as suas guerras. E por onde uma legião passava, era destruição total, era o caos total, era morte, destruição. As legiões romanas, elas entravam na cidade e destruíam tudo, matavam todos. Era terrível, as legiões romanas. E este homem aqui, estes demônios, eles estão dizendo, o nosso nome é legião. Bem provável, 6.000 demônios. Bem provável, 6.000 demônios que estavam destruindo aquela cidade de Gadara, que estavam destruindo uma família. Estavam destruindo uma família. Eu quero que você preste atenção em algumas verdades. Vivida pelo gadareno. Esse gadareno tinha uma família. Esse gadareno morava em Gadara. Ele tinha uma esposa, ele tinha filhos, ele tinha parentes. Ele vivia na comunidade de Gadara. Mas de repente ele ficou possesso com uma legião de demônios. O que Gadara tentou fazer com aquele homem quando ele ficou terrivelmente possesso? A Bíblia diz que o prenderam em cadeias. Está escrito aqui no verso 3. O prenderam em cadeias. E as cadeias eram quebradas por ele. Olha que coisa terrível. Ele foi preso muitas vezes, verso 4, com grilhões e cadeias. E foram feitos em pedaços. E ninguém podia amansá-lo. Ele era acorrentado, ele era aprisionado, ele quebrava as correntes, ele quebrava as cadeias. Era uma realidade vivida por Gadara. Gadara era uma cidade próspera na época, e ainda hoje Gadara está lá na Jordânia. Está lá na Jordânia, uma cidade próspera. Unquelos é o nome da cidade hoje, na Jordânia. Então a cidade de Gadara, ela vivia uma realidade que nós vivemos hoje. Quantas pessoas hoje são internadas em hospitais psiquiátricos? E às vezes não com problemas mentais, mas com problemas demoníacos, possessões. Os demônios, quando entram na pessoa, elas mudam a mente da pessoa, mudam o comportamento da pessoa, desequilibra a personalidade da pessoa. E as autoridades não sabem o que fazer. São internadas em hospitais psiquiátricos e ali são abandonadas pelas famílias. Ali vive uma vida de vegetação. As cadeias estão abarrotadas. Nós sabemos que no Brasil existem milhões de presos. E também existem as rebeliões. As rebeliões, eles quebram tudo e se matam e morrem. É uma tragédia. É uma tragédia social que Gadara vivia, que as nossas cidades hoje vivem.
famílias destruídas, famílias despedaçadas, famílias separadas. Será que a esposa do gadareno não sofria? Será que os filhos do gadareno não sofriam vendo o pai nesta situação, morando nos sepulcros? Morando nos sepulcros, verso 2. Morando nos sepulcros, verso 3. Ninguém conseguia dominá-lo, ninguém conseguia amansá-lo, ninguém conseguia. Este homem era como um mar revolto, era como um mar revolto. A Bíblia diz em Isaías capítulo 57, verso 20 e 21, Isaías 57, abra sua Bíblia, vamos conferir junto comigo aqui, ó. Isaías capítulo 57, verso 20, verso 19, verso 20. Mas os ímpios são como o mar bravo, o mar bravio, que não se pode aquietar, e cujas águas lançam de si lama e lodo. Misericórdia! Os ímpios, às vezes dominados por demônios, são como as ondas do mar, agitados, desequilibrados, agressivos, e lançam de si lama e lodo, influenciado por demônios. Misericórdia! Mas é uma realidade hoje que as cidades vivem. É uma realidade que muitas cidades hoje vivem. É uma realidade que muitas famílias hoje vivem. Talvez mesmo na sua família tem alguém que foi afetado por demônios. A sua personalidade foi mudada. De repente veio a agressividade. De repente ficou como as ondas do mar, super agitados, agressivos. Talvez você tenha alguém na sua família precisando de uma poderosa libertação, como esta família de Gadara. A família toda sofria, a esposa sofria, os filhos sofriam, os parentes sofriam. As autoridades não sabiam o que fazer com este homem. Olha que situação crítica. Nós vemos nas nossas cidades hoje, né, pessoas pela rua, andarilhos, dominados por demônios, dominados por drogas, esqueléticos, morrendo. O que a sociedade pode fazer? O que as autoridades podem fazer? Esta é uma realidade que o Brasil inteiro vive, o mundo inteiro vive. Pessoas que abandonam a família, pessoas que abandonam o lar, abandonam, de repente desaparecem. Eu tive uma experiência em outras cidades, uma esposa pediu para eu orar pelo marido, porque ele tinha ido embora, e na oração, eu vi 2 demônios levando aquele homem de dentro da sua casa. Eu vi um demônio segurando num braço e outro demônio segurando no outro braço, ergueram aquele homem e o levaram embora da sua casa. E sua esposa sofria muito, os seus filhos sofriam muito. Eu visitei esta família, visitei esta casa, repreendemos os demônios e oramos. E aquele esposo, aquele homem, voltou para a sua casa, para a glória do nome do Senhor Jesus. Então veja a situação aqui em Gadara, veja a situação nas nossas cidades hoje. Antes de Jesus chegar em Gadara, no capítulo 4, do verso 35 ao 41, Jesus enfrentou o mar revolto.
Jesus enfrentou aqui a fúria do mar. Jesus enfrentou a fúria do mar. Os discípulos ficaram preocupados. As ondas subiam por cima do barco. Verso 37. E de repente Jesus, no verso 39, disse para o mar: aquieta-te. E Jesus disse para o vento: acalma-te, aquieta-te. E o mar se aquietou e o vento parou. Olha a fúria de Satanás aqui, tentando impedir Jesus de chegar em Gadara. Quando Jesus chegou em Gadara, o gadareno caiu aos pés de Jesus e confessou que Jesus é o Filho de Deus, o Filho de Deus. E a Bíblia nos diz que Jesus repreendeu os demônios, e os demônios saíram daquele homem, entraram em porcos, aproximadamente 2.000 porcos. 2.000 porcos. E Jesus permitiu que os demônios saíssem e entrassem nos porcos, e os porcos fugiram, morreram. Verso 14, aqueles que apacentavam os porcos fugiram, foram na cidade contar o que havia acontecido. E quando voltaram para ver o que tinha acontecido, eles viram o gadareno, o ex-possesso, aquele que tinha tido uma legião de demônios, agora estava sentado aos pés do Senhor Jesus. Agora ele estava vestido, agora ele estava em perfeito juízo, glórias a Deus. Antes ele estava possesso, completamente desequilibrado, agressivo. Agora ele estava sentado, estava em paz, em perfeito juízo. Agora ele estava vestido, estava de roupa, ele andava nu, despido. Misericórdia! Olha que situação caótica, terrível. Uma das características, às vezes, que os demônios colocam nas pessoas é para elas tirar a roupa. Mas é verdade. As pessoas influenciadas por demônios, elas tiram a roupa, ficam nuas. Os sites pornográficos hoje é os mais visitados no mundo inteiro. É o mais visitado. Hoje é comum adolescentes mandar nudes, tirar a roupa, ficarem nus e mandar no WhatsApp para outros adolescentes. E os pais não sabem o que fazem. Os adolescentes se prostituem, os jovens se prostituem e tiram a roupa. E é um verdadeiro caos. Um verdadeiro misericórdia. A família hoje está em desespero, porque não sabe o que fazer com os filhos. As famílias estão em desespero hoje, porque os maridos estão também visitando sites pornográficos, influenciados por demônios. Misericórdia! Agora vira o homem aqui assentado, verso 15, vestido e em perfeito juízo. Olha que coisa gloriosa! Coisa gloriosa. E para encerrar, as pessoas que vieram de Gadara pediram para Jesus sair de Gadara, ir embora de Gadara. É misericórdia. Jesus, nós preferimos ficar com os nossos demônios. Misericórdia. Preferimos ficar com os nossos demônios. Os moradores de Gadara disseram para Jesus, verso 17, rogar é implorar, vai embora Jesus, vai embora. Mandaram Jesus embora de Gadara. Coisa terrível, coisa terrível. Tem muitas cidades hoje que preferem ficar com seus demônios. Tem muitas famílias hoje que não querem a Jesus, preferem ficar com seus demônios. Mas não se enganem, os demônios, o diabo veio para matar, roubar e destruir. João capítulo 10, verso 10. Mas Jesus veio para dar vida e vida em abundância. O ex-gadareno
quis ir embora com Jesus. Jesus, leva-me contigo. Jesus falou, não, volta para a tua casa, conta para a tua família, vá lá abraçar a sua esposa, dê carinho para a sua esposa, para os seus filhos, e conte para os gadarenos o quanto Deus te amou, o quanto o Senhor fez por você. E ele foi. E começou a anunciar, não só em Gadara, mas em Decápolis. Decápolis são 10 cidades. 10 cidades. O primeiro missionário na Jordânia, o primeiro missionário em Decápolis. Este homem ninguém podia amansá-lo, dominá-lo. Mateus capítulo 11, 28, verso 29, Jesus diz assim, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos por demônios, vinde a mim, e eu vos libertarei, eu vos livrarei, vinde a mim, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Eu quero orar por você. Feche seus olhos e vamos orar. Senhor Deus e Pai, agora em nome do Senhor Jesus, eu profetizo agora nesta família uma poderosa libertação. Jesus, liberta agora este pai de família, esta mãe de família, liberta agora os filhos, opera milagres agora nesta família, opera milagres agora nas nossas cidades, opera libertação agora, restauração agora, repreenda agora os demônios, Jesus, repreenda agora os demônios, repreenda agora toda possessão maligna, dá libertação agora, dá paz agora, amansa agora, dá humildade agora em cada coração. Em Cristo Jesus, Pai, com gratidão e louvor nós oramos. Amém e amém. Deus te abençoe e muito obrigado pela sua atenção.